Hoje nós vamos falar sobre a importância de terminar nossos projetos, ou seja, de nos formarmos. E aí galera, beleza? Antes da gente falar sobre o tema principal aqui do vídeo, eu queria só fazer uma atualização do livro lá que eu estou escrevendo sobre arquitetura limpa. O livro já está com 40 páginas, então está bem adiantado, né? Eu estou só começando, mas já está com 40 páginas. E eu passei a usar agora o Overleaf, né? Que é uma ferramenta online para você editar utilizando o LaTeX. Para quem não conhece, o LaTeX é muito utilizado nos meios científicos, para você escrever artigos, livros, teses e etc. É como se fosse uma linguagem de marcação parecida com HTML e realmente o resultado fica muito bonito. O LaTeX foi desenvolvido pelo Donald Knuth, que é muito famoso na área de ciência da computação, é um dos papas, né, da área de ciência da computação. Ele escreveu aqueles livros The Art of Computer Programming, aliás não escreveu ainda, está escrevendo, que é um livro em vários tomos, né? Que fala realmente sobre vários tipos de algoritmo e faz análise desses algoritmos. Então é uma obra muito importante da ciência da computação e bem parruda. Então esse aqui é o Overleaf. É interessante porque o cara não consegue fugir de uma espécie de programação aqui, né? Porque até para descrever o livro, a gente usa essa linguagem LaTeX, que é realmente quase programação. Você tem os comandos mesmo, tem vários tipos de pacote para você fazer vários tipos de coisa. E aqui eu estou gostando realmente do resultado, né? Então aqui, por exemplo, é o começo de um capítulo, né? Eu estou utilizando esse estilo aqui. E aqui eu achei legal isso que eu estou fazendo, que é o seguinte, em cada camada, né? Então, por exemplo, na camada de entidades, eu estou colocando aqui ênfase, né? Aonde que a gente está trabalhando naquele capítulo, né? Então, o capítulo de entidades a gente está trabalhando aqui dentro, na camada de entidades. Aí, por exemplo, aqui no capítulo de casos de uso, né? Então a gente está trabalhando na camada de casos de uso. E assim por diante. Essa aqui é a capa atual, né, que eu ainda vou mexer nela, o Bruno Scodeler provavelmente vai dar um tapa nela, que é o meu designer. E aqui já tem, né, o conteúdo aqui, o índice, né, do livro, e ele já está aqui com 40 páginas. Então eu estou gostando bastante de escrever esse livro, acho que vai ficar bem bonito. Espero que vocês se interessem aí e comprem esse livro, que eu estou pensando em lançar lá em dezembro. E como eu já falei para vocês, eu vou também disponibilizar o curso de Clean Architecture, que eu tenho a parte teórica, a parte prática, que eu realmente desenvolvo toda uma API REST utilizando a Clean Architecture, utilizando também TDD, Solid, todas essas boas práticas, e também o mini curso de TDD, que eu fiz lá, eu desenvolvi todo o exemplo do Kent Beck no Test Driven Development by Example. Então vai ser espetacular, conto com você, espero que vocês curtam bastante. Então o tema desse vídeo, pessoal, é sobre a questão de se formar, de finalizar os projetos que a gente inicia. Então, hoje em dia é muito comum o pessoal ficar se perguntando se eu faço bootcamp, se eu faço curso técnico, se eu faço faculdade. A minha sugestão é o seguinte, pessoal, termina o que você escolher. Não importa tanto a sua escolha, mas sim que você termine aquilo que você escolher fazer. Então, por exemplo, se você está fazendo faculdade, tenta terminar o seu curso. Se você está fazendo um bootcamp, tenta terminar esse bootcamp, porque isso é muito importante para a nossa formação. Vamos pensar um pouquinho nessa palavra, formação. Formar-se quer dizer isso, né? Tomar forma, tomar um contorno. E de fato, né, quando a gente é criança, quando a gente é novo, a gente tem um mundo de possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem forma. Uma criança é uma pessoa em formação, uma pessoa amorfa. E à medida que a gente vai tomando decisões na nossa vida, a gente vai restringindo a nossa personalidade, a gente vai construindo a nossa personalidade e, de certa forma, vai ganhando contorno, ou seja, vai amadurecendo. Então, a formação profissional é isso, a gente vai tomando forma. E é interessante porque parece que é uma coisa ruim quando a gente pensa que a gente está se restringindo. Mas cada decisão que a gente toma na nossa vida, a gente está de fato sacrificando todas as outras possibilidades. Só que isso é uma coisa muito boa, porque isso faz parte do amadurecimento. Todo mundo tem que escolher, tomar decisões e ir até o fim nessas decisões. Por isso que eu falo da importância de terminar as coisas que a gente começa. Então essas restrições que a gente acaba escolhendo, porque realmente é um sacrifício que a gente acaba escolhendo, ela vai dando forma à nossa personalidade, à nossa formação profissional e também à nossa formação pessoal. E isso é uma coisa muito legal, pessoal, porque, de fato, não é um problema você se restringir, é realmente você adotar um estilo.
Porque existe uma definição de estilo que é exatamente isso, desenvolver algo a partir de restrições. Então, por exemplo, quando o Uncle Bob fala, por exemplo, dos paradigmas de programação, ele fala que cada um deles é imposição de restrições na maneira de programar. Então, quando a gente fala de programação estruturada, a gente está falando de programar sem utilizar GoTo. Quando a gente fala de programação orientada a objetos, a gente está falando de programar sem usar ponteiros para função. E quando a gente fala de programação funcional, de maneira geral, a gente está falando de programar sem utilizar atribuição, com imutabilidade. Então, na nossa vida acontece a mesma coisa. Quando a gente toma uma decisão, a gente está se sacrificando, a gente está escolhendo um sacrifício. Só que na vida acontece assim, a gente tem como escolher o nosso sacrifício, não tem como não se sacrificar. Se uma pessoa, por exemplo, vai adiando as decisões que ela tem que tomar na vida, isso é uma coisa muito ruim, porque ela acaba sacrificando algo muito mais importante da vida dela, que é realmente o amadurecimento. Então, muitas vezes se fala da síndrome do Peter Pan, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso. O Peter Pan realmente é uma história cheia de símbolos muito importantes para a nossa vida. Quem é o Peter Pan? É o cara que não quer assumir responsabilidades. É a pessoa, o homem, a mulher, que não quer assumir responsabilidades. Por quê? Por medo de perder todas as possibilidades, todas as portas abertas. Mas a vida adulta é assim, você fecha uma porta para abrir outra. Então é aquele cara que com 30 anos, né, mora com os pais, fica jogando videogame o tempo todo. Quando você tem 20 anos, tudo bem, né? Você não sabe direito o que você quer fazer, você está meio perdidão. E aí até essas coisas não são tão ridículas, por assim dizer. Mas uma pessoa de 30 anos já dá pena quando ela realmente não toma as decisões, não vai realmente se aprofundando numa profissão, aprendendo e tomando as decisões necessárias para a vida adulta. Então tem uma historinha bem interessante que eu ouvi que tem a ver com isso, né? Imagina Romeu e Julieta. E Romeu quer casar com Julieta. Aí ele vai e pede a Julieta em casamento. A Julieta fala, olha, não sei ainda estou indecisa, volte amanhã. Aí o Romeu vai, volta amanhã e pede de novo e fala, ainda não sei, estou indecisa, volte amanhã. E assim por diante. Vai ter uma hora que não vai mais ser possível o casamento. Então repara, para não se sacrificar, para não tomar uma decisão, ela vai atrasando a decisão até que chega um momento em que o sacrifício é muito maior, porque o tempo vai rodando. O navio já saiu, nós estamos vivendo, então não decidir, não tomar uma decisão também configura num sacrifício, que às vezes vai ser muito maior do que o sacrifício de realmente tomar uma decisão, escolher alguma coisa para fazer, terminar alguma coisa. Então uma coisa muito importante para a maturidade é a gente conseguir terminar as coisas. Quem tem sucesso nessa vida não é quem consegue terminar os projetos. De fato, quando a gente começa alguma coisa, existe um frenesi, existe um tesão de começar aquilo, existe um entusiasmo, mas é muito bom o que? A gente conseguir terminar, certo? Porque sempre no meio existe um meio que é árduo, que é difícil da gente continuar. Mas o final é espetacular, colocar a última pedra nas coisas é muito bom. Então, de fato, a gente pode adquirir certos hábitos que vão nos ajudando a nos amadurecer e fazer com que nós vamos nos formando. Então, por exemplo, é sempre bom quando a gente escolhe um livro para ler, a gente terminar esse livro. Isso acontece direto comigo. Estou lendo um livro, aí você fica com vontade de ler outro. Então, eu já me coloquei aqui essa regra de nunca começar outro livro sem terminar o que eu estou lendo, né? Eu tenho essas diferentes categorias de livros. Então, por exemplo, eu estava lendo lá o Test Driven Development by Example do Kent Beck. Terminei ele, comecei o Trabalho Eficaz com Código Legado do Michael Feathers. Então, quando você começa, é espetacular, o livro é muito legal, você fica entusiasmado, mas no meio você começa a desanimar, você começa a ver outros livros e fala, puxa vida, será que eu não começo esse outro? Então eu tenho por regra, vamos terminar esse livro e aí depois a gente começa outro. Então isso é muito importante para a nossa formação, a gente conseguir terminar as coisas. Então, começou a faculdade, tenta terminar. Começou o bootcamp, tenta terminar. Começou um curso no Udemy, tenta terminar. É muito bom quando a gente consegue ticar as coisas, não é? Quando a gente realmente consegue terminar um projeto. E é isso que vai nos formando, né? Que vai nos dando esse contorno da formação, que a princípio parece uma coisa que vai nos restringindo, mas é o contrário, no final realmente nos dá muito mais liberdade. O Carl Jung, que é um grande nome aí da psicologia, ele falava isso, depois que você passa por uma certa porta estreita na sua formação, quer dizer, que você realmente se especializa em alguma coisa, se torna mestre naquilo, abre-se um conjunto de possibilidades novas que é como se fosse uma nova infância. E isso a gente vê acontecer com muita gente. Então, por exemplo, algum professor que realmente
ficou célebre numa área e de repente começa a empreender em outras coisas. E se a gente pensar numa profissão simples, por exemplo, como um encanador, né? O encanador vai ficando muito bom naquilo, vai ficando especialista, e aí ele monta uma pequena empresa, aí ele já tem ajudantes, que ele dá emprego. Então é uma coisa muito espetacular que vai acontecendo quando a gente realmente vai se aprofundando numa área. Então um sintoma de imaturidade, por exemplo, que tem a ver com isso que eu estou falando, é quando a gente entra em falsos dilemas. Então a gente fica, por exemplo, será que eu faço bootcamp ou faço faculdade? E aí a pessoa fica travada, não faz nenhuma coisa nem outra. Será que eu aprendo Python ou aprendo JavaScript? E aí fica nesse dilema. Isso aí é uma tentação, certo? Que a gente tem para não fazer as coisas, para não tomar uma decisão. Então escolhe uma logo e vai. Então escolhe o Python e vai, escolhe o JavaScript e vai, escolhe o Bootcamp e vai, escolhe a faculdade e vai. E óbvio, né? Depois que você dominou, por exemplo, o Python, aí você vai e aprende outra linguagem, para não ficar preso, né, naquela linguagem. Isso vai dando uma forma espetacular para a pessoa, mas sempre com essa ideia de terminar as coisas, de se formar, de ter um contorno, de ter um estilo próprio. Então realmente a gente não quer ser o Peter Pan, né? O Peter Pan é um moleque, certo? Que não quer crescer. Então ele tem lá a oportunidade de casar com a Wendy, por exemplo, de ter uma família, e ele fica lá se entretendo com a Tinkerbell, que é uma fada, que é uma coisa que nem existe. Ele fica lá na Neverland, né, na Terra do Nunca, que é um troço que nem existe também. Então vamos sair da Terra do Nunca, né? Vamos sair da Tinkerbell, vamos colocar o pé na realidade, escolher as coisas, terminá-las. Isso realmente vai ser muito bom para o nosso amadurecimento, para a nossa formação profissional e pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.